Giro de notícias do São Paulo no ar. Para você, torcedor tricolor, falaremos sobre algumas novidades aqui do São Paulo, né? A proposta do Krasnodar pelo nosso querido Diego Costa, a volta de alguns reforços caseiros aí, podem reforçar a equipe contra o Atlético Mineiro. E Rames Rodrigues, hein? Rames Rodrigues pode estar de volta, não sei, o Casares falou sobre isso e vamos ver agora nesse instante. Mas antes, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho e lá no nosso Instagram, TikTok, Twitter, seguir a gente no Virada Podcast e acompanhar nosso trabalho nas redes sociais também. Bom, bora lá para a primeira notícia do São Paulo, né? Que é a notícia de uma possível venda aqui do tricolor. São Paulo recebe proposta do Krasnodar pelo zagueiro Diego Costa. Russos, né, estariam dispostos a pagar 43 milhões de reais para contratar o zagueiro, que pode viajar na próxima semana para exames. O São Paulo tem uma proposta do Krasnodar da Rússia pelo zagueiro Diego Costa. O negócio ainda em andamento seria de 7,5 milhões de euros, cerca de 43 milhões de reais. O jogador está com a delegação que viaja nesta tarde a Belo Horizonte para o jogo de quinta contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Há otimismo entre os representantes do atleta da agência Ademia Esporte para que o acordo seja fechado em breve. A previsão é que ele viaje na próxima semana para fazer exames. Dirigentes do São Paulo ainda tratam a negociação com mais cautela. Diego Costa tem sido reserva do time de Luiz Beldia, mas mesmo assim tem 30 jogos na temporada. Com 24 anos, o zagueiro é formado em Cotia e estreou no profissional em 2019. O São Paulo detém 80% dos direitos econômicos do atleta. E é isso. Bom, para mim, se essa venda se concretizar, ótima venda para o São Paulo. Mais uma venda que o São Paulo vai fazer de uma ótima forma, né? Uma boa forma aí. São Paulo vai ganhar muito dinheiro com um zagueiro, né? 43 milhões. Lembra o tempo atrás quando o São Paulo vendeu o David Neres por 50 milhões e todo mundo falou: nossa, que ótima venda. Hoje o São Paulo tá vendendo um zagueiro por 43 milhões. É engraçado, né? Como o mercado tá se valorizando. Tô olhando um pouco para cima, galera, porque eu tô acompanhando aqui, né? O jogo do Vasco e Corinthians acabou de começar aqui, né? E a situação tá feia pro Corinthians, hein? Rapaz, rival do São Paulo aí não tá nada bom, né? Mas, voltando a falar de São Paulo, que é o que interessa aqui, né? Bom, o Diego Costa acho que é um bom zagueiro pra você ter no banco. Não, acho que com 24 anos, por mais que ainda seja novo, acho que como é que eu posso falar? Já demonstra que, pô, você não vai contar com ele para ser titular, né? E aí, assim, o São Paulo perde uma peça no banco, mas acho que o São Paulo tá bem servido aí. Arboleda, tem o Alan Franco, tem o Ferrarese, que tá voltando da Copa América agora. Então, assim, 7 milhões de euros no seu reserva, muito bom. Porque você não perde um titular e tá entrando um dinheiro muito grande em caixa. E se o São Paulo concretizar essa venda, é claro, não é os 7 milhões e meio, né? Não os 40 milhões, porque não sei se a proposta, aqui não fala na matéria, mas não fala se a proposta é pelo 100% ou se é pelos 80% do São Paulo. Acredito que seja pelo 100%. E aí seria uma grana menor, né, para o São Paulo. Mas mesmo assim, ainda seria uma boa grana você faturar, bom, que sejam uns 5 milhões de euros em um jogador que é reserva. Pô, ótimo, ótimo. Porque o importante mesmo é o titular. Claro, tem que ter elenco e tal. Mas o São Paulo tem os garotos da base que está incorporando aí o profissional e tem já 3 bons zagueiros para disputar essas 2 vagas de titular. Então não vejo uma saída, um alarme de emergência para essa saída, provável saída do Diego Costa. Bora para a próxima notícia, que é mais uma aqui do São Paulo, obviamente, seu giro de notícias do São Paulo. Mas a escalação com reforço. Escalação, né? Segundo a matéria do GE. Com reforço, o São Paulo encerra a preparação para enfrentar o Atlético Mineiro. Rafael de volta da seleção, Caleri e Ferreirinha, que cumpriram suspensão na última rodada, devem estar entre os titulares em Belo Horizonte. O técnico Luiz Ubeldia terá reforços importantes para escalar o time do São Paulo contra o Atlético Mineiro, em duelo marcado para quinta às 9h30 na MRV Arena. Rafael, Caleri e Ferreirinha devem estar entre os titulares. O goleiro Rafael estava com a seleção brasileira na Copa América dos Estados Unidos. Com a eliminação da equipe no último sábado, retornou ao CT da Barra Funda na terça-feira.
A tendência é que ele retorne à posição que foi ocupada por Jandrei enquanto esteve fora. É. Se foi uma boa ocupação, não sabemos, né? Caleri e Ferreira, é, que tiveram desempenho destacado na recuperação do time nas últimas 4 rodadas, foram desfalques contra o Bragantino no sábado por suspensão. Estão livres para atuar novamente. Outro reforço é o meia Michel Araújo, recuperado de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, que o tirou da partida contra o Bragantino. Ele deve começar no banco de reservas. Com esses retornos, a escalação titular deve ter Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Alisson, Lucas, Luciano, Ferreirinha e Caleri. Rafinha, que ficou no banco contra o Bragantino após 3 meses se recuperando de uma fratura na perna, deve continuar entre os reservas contra o Atlético Mineiro. Galopo e Juan, que sofreram traumas no pé recentemente, não viajaram. O time fez o último treino antes da partida na manhã desta quarta-feira do CT da Barra Funda. A delegação viaja a Belo Horizonte pela tarde em voo fretado. No caso, já viajou, né? Bom, ótimas notícias para o torcedor São Paulino, né? Você ter a volta do Caleri, ter a volta do Ferreirinha, que tá jogando muito. O Caleri foi importantíssimo no último jogo que ele jogou também. Os dois decidiram o jogo, né? No contra o Atlético Paranaense. Foram 2 gols deles. E são jogadores hoje importantes. O Ferreirinha hoje, né? Mas o Caleri sempre foi importantíssimo para esse time do São Paulo. Rafael, preciso nem falar. O desespero que foi ver Jandrei naquela má fase do São Paulo, aquela derrota para o Cuiabá, aquela derrota também para o Vasco humilhante, né, vexatória, de 4-1. Então, a volta dele é mais do que bem-vinda, né? E tem o Michel Araújo aí também, que eu acho que pode agregar vindo do bom, que é um bom jogador para você ter no elenco, então ele pode agregar vindo numa substituição. E, por último, quem tá voltando aí que eu também esqueci. Nossa, esqueci completamente, velho. Tinha mais um cara que tava voltando aqui, que eu também esqueci, mas beleza. Vou passar limpo aqui o que eu tava falando. Bom, reforços importantes para você pegar um adversário que está fragilizado pelos resultados, que tem tomado um monte de sacolada em casa, e o São Paulo volta numa crescente de novo, né? Tacar a seta para cima, né? Como a gente diria no videogame. E o Atlético com a seta para baixo. Então é um jogo favorável para o São Paulo vencer e conquistar 3 pontos fora, que vai ser importantíssimo para no futuro a gente poder falar ainda mais de uma briga do São Paulo para ser campeão brasileiro, porque existe essa possibilidade. Existe. O São Paulo tá lá no pelotão de cima e para mim esse jogo é fundamental. Bom, bora para a próxima notícia aí, né, aquilo que a gente já cansamos de falar, mas temos que falar novamente porque o homem gera muito clique, né? Casares diz que Rames pode ser reintegrado ao São Paulo. Decisão é técnica. Dirigente afirma não ter recebido proposta pelo meio colombiano e vê desempenho na Copa América como chance de negociá-lo. Opção preferida no clube. O meia Rames Rodrigues pode ser reintegrado ao elenco do São Paulo, segundo admitiu o presidente do clube, Júlio Casares. O dirigente chefiou a delegação do Brasil na Copa América disputada nos Estados Unidos. Rames tem sido um dos destaques do torneio e jogará a semifinal contra o Uruguai quarta-feira, no caso hoje. Entrevista à ESPN, o dirigente afirmou que caberá à comissão técnica decidir o futuro do atleta no time caso ele se apresente com a intenção de permanecer. Apesar disso, o mais provável é ainda que o meia encontre um novo clube para defender. Ele é jogador do São Paulo, vai se representar após a Copa América, é uma questão técnica, passou o Dorival, o Carpini e o Zubeldia, e com nenhum desses técnicos ele se formou. Mas ele se representa e se tiver o mesmo desempenho em treinos e partidas, pode ser reintegrado. É uma decisão técnica. Se voltar com convicção de se entregar nos treinamentos, contribuir e disputar uma posição, assim que funciona o futebol. Será bem-vindo como foi na contratação. Mas se vier com uma cabeça de querer sair, havendo uma compensação financeira para ajuste de toda a situação, ele será feliz em outro lugar. Ramos foi contratado pelo São Paulo em agosto, tal, tal, tal. Isso aqui é falando da situação do Ramos no São Paulo. Assim, não sou favorável
a volta do Rames Rodrigues. Eu já acho que o clima já não tá legal, a torcida já não gosta muito dele. Como ele falou, 3 técnicos passaram, ele não se adaptou. E eu até vi, acho que foi o Luxemburgo falando que ele é um jogador que você tem que se adaptar a ele. O time tem que se adaptar a ele, tem que jogar para ele. E eu acho que isso não vai acontecer no São Paulo, até porque o São Paulo já tem um jeito de jogar que tá dando certo. O São Paulo tá muito bem na temporada, é um dos favoritos a títulos, tanto de Libertadores, Copa do Brasil e por enquanto ainda Brasileirão. Eu acho que se continuar assim vai permanecer até o final. Então, eu não acho que o São Paulo tem que se adaptar ao Rames. Então, para mim, o Rames tem que procurar um novo clube. Agora, o São Paulo tem que ganhar alguma coisa nisso. Não acho certo que ele saia de graça. Mas, né, existe uma possibilidade bem grande, né, de que ele force essa barra para poder sair de graça, porque um clube vai querer ele, e ele vai falar dessa possibilidade, que o São Paulo também não tá querendo ele, e aí pode ser que ele force isso. Assim, é uma situação esquisita, né, a torcida do São Paulo ver o cara jogando tanto na Colômbia, o cara jogou demais a Copa América, tá sendo um dos melhores jogadores da Copa América até o momento, e até agora, nada no São Paulo, né? Isso que é bizarro. É bizarro. Mas isso chama Rames Rodrigues. Joga muito na seleção, nos clubes nem tanto. E foi assim praticamente a carreira dele inteira, né? Eu achei uma boa contratação na época, eu faria, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco cético porque eu queria esperar o desempenho dele de campo para falar. Inclusive, a gente fez um top 30 no início da temporada e teve gente que o Levisão colocou ele em segundo. O Levisão, membro aqui do podcast, e eu quase que ele não entra no meu ranking. Ele ficou em 30, mas ele quase não ia entrar. E assim, não tá correspondendo, né? Mas foi um erro colocar ele em segundo. Mas beleza. Se fosse eu, tava sendo esculachado até hoje. Mas como é ele, aí ninguém fala nada. Mas beleza, é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. E tamo junto e falou.